Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma semana boa para todos nós. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa para o mundo inteiro, já agora. A pergunta da semana é: a beleza põe a mesa? Essa é uma expressão comum aqui no Brasil. A gente vai definir o que é beleza e o que quer dizer colocar a mesa, ser importante. A beleza, que é a beleza verdadeira. Este é um projeto Likutei Sichot. Esse é o volume 22, capítulo 22 dos livros de discursos do Rebbe de Lubavitch. Essa é Parashat Vaikra, é a Sichot número 2. Como eu falei, sim, a beleza é importante. O que é beleza? A beleza é essa dedicação total, essa entrega total. A mesa é básico na vida, no mundo, é onde a gente se alimenta, e também é o altar, o Mizbeach, que tinha no Beit HaMikdash, no Mishkan, como na nossa Parashá Vaikra, que fala sobre os korbanot, os sacrifícios no Mizbeach, no altar. Começa um livro novo falando sobre justamente os sacrifícios, as oferendas que as pessoas levavam e levam, como ainda continua hoje, através das tefilot, das rezas, dessa conexão com Deus através dos korbanot, que nos aproxima de Deus. Isso está ligado com a mesa, que é o altar, aonde a gente oferece. E está baseado na nossa Parashat Vaikra, no capítulo 2, Beit, fala: Nefesh que akriv korban mincha la Hashem, sot yeh korbano, vaitzak alea shemen venatan alea levona. Que quando a alma, a pessoa quer se aproximar, quer oferecer um sacrifício, que está ligado com a palavra karov, korban, karov de próximo, esse korban chamado korban mincha. Mincha é uma definição geral de korban, que é uma oferenda, um presente para Hashem. Como é que vai ser esse korban? E aí, porque está escrito korban mincha, que não fala só korban, no Torat Kohanim, que é um midrash com explicações do Sefer Vaikra, desse livro que a gente está começando agora, Vaikra, explica que pode ser oferecido também o Líbano, como fala aqui, Levoná, e pode ser também vinho, azeite e a própria lenha, a madeira, separadamente. Então, quando fala aqui que você vai oferecer, a pessoa vai oferecer um korban mincha, então, como não está escrito só korban, está escrito um korban mincha, então se entende que isso que fala aqui depois, você vai colocar shemen, que é azeite, levoná, que é o Líbano, e também em relação ao vinho, que era oferecido no altar, era vertido no altar, e também a própria lenha que tinha no altar, pode ser oferecido separadamente como sendo um korban para Hashem. Então, geralmente o sacrifício é o boi ou a ovelha, ou a farinha que era oferecida em cima do altar e que queimava junto com a madeira, né? Mal comparando, né, com um churrasco, né, que é o que vem em cima do carvão, da madeira que queima, que é oferecido para Deus. O animal que é oferecido em cima e que é queimado no altar. Aqui está falando que isso que é, em princípio, secundário no korban, na oferenda, no sacrifício, na entrega que a gente dá para Hashem, que é o olíbano, que é como se fosse um tempero, uma espécie, ou o azeite, ou o vinho, que é o condimento, que é o que está em volta, e a própria madeira, que é o fogo que arde, que queima a carne que está sendo oferecida. Isso também pode ser oferecido separadamente. Além da carne,
oferecer só o olíbano, só o vinho, só o azeite, só a lenha. Isso tudo faria um certo sentido, menos a lenha, menos a madeira, porque não faz parte da oferenda. É um instrumento, é um meio no qual queimar o que está sendo oferecido em cima. Mas como na Torá encontra essa palavra korban ligada com madeira, em outro lugar, como a gente vai ver, então poderia englobar também a madeira, como está escrito em Nehemia, no capítulo 10, Ve'agoralot ripalno al korban ha'etzim. E a gente colocou em cima os goralot no korban ha'etzim, no sacrifício, na oferenda das madeiras. Não fala em cima das madeiras, ou em cima como korban. Fala em cima do sacrifício, que é o korban, das madeiras. Então, pressupõe que as madeiras também seriam sacrifícios. Mas as madeiras são somente um material, um meio que possibilita o korban. Para que possam queimar, precisa de madeira e fogo. Então, por que fala que a madeira poderia ser um sacrifício separado em particular? Aqui é curioso, por que fala assim da madeira? Porque, na verdade, quando está trazendo esse passuco, esse verso em Nehemiah, é uma prova do verso que tem na nossa paraxá, que está usando como referência essa prova. Então faz um loop, que não prova nada. Porque fala korban ha'eisim, o korban das árvores, das madeiras, da lenha, e aí como fala essa madeira, então está referenciando a madeira que é oferecida como korban. Então, afinal de contas, o que é essa doação das madeiras? Para entender um pouquinho melhor, a gente vai entender que essa doação das madeiras, e já chegando no ponto final, essa doação das madeiras justamente é a essência da nossa doação. É o máximo da doação, que é essa beleza da dedicação total. Isso põe à mesa, isso faz a diferença, porque é o que dá realmente o máximo de tudo que a gente faz. Essa entrega, dedicação integral. Então, a doação da madeira pode ser dois tipos. Um para a marachá, que é esse arranjo, que é a pilha de madeiras que queimavam no Mishkan, no Mizbeach, no altar do Beit HaMikdash, que é essa fogueira do altar, onde eram queimados os sacrifícios. Ou as madeiras poderiam ser os próprios sacrifícios. O Rebbe Eudá Nassi, diz que as madeiras tinham todas as leis de korbanot. Então, precisavam de sal, como todo sacrifício no altar, como a gente tem na nossa mesa, quando a gente vai comer também tem sempre o sal, né, como a gente usa no Shabat. Tinha que juntar, né, não podia estar disperso, e tinham que ter outras madeiras para queimá-las. Então, tinham madeiras embaixo das madeiras. Então, por isso, o Rebbe diz que as madeiras também eram um korban, porque ela tinha todas as características do sacrifício que ia por cima das madeiras que queimavam embaixo. De acordo com o Ravad, entende-se que os rabinos também consideram um korban próprio, as madeiras, né, por si só, não é só um meio, um material para queimar o que está em cima, mas não precisava de sal e essas outras coisas. Então a gente vê que tem a conclusão que a madeira, sim, é um sacrifício por si só, que a beleza, que a gente vai ver que está ligado com essas madeiras, tem um valor especial, intrínseco, definido, separado por si só. Então a gente entende que é lógico que as madeiras da pilha, da fogueira, como a gente falou, são dois tipos de entendimento do que são as madeiras. As madeiras da pilha da fogueira, da marachá, que eram queimadas junto com o korban no altar, era essa parte do korban que possibilitava a queima, mas em princípio é só um meio para o korban, não é a própria. Está escrito em Ta'anit, não por acaso, nesse tratado do Talmud, que fala sobre jejuns, que quando vamos entender melhor o que são essas madeiras e qual a grandeza das madeiras da lenha do altar. Quando subiram Bnei Agolá
quando eles subiram, vindo da Galut, da Babilônia, e reconstruíram o segundo Beit HaMikdash, eles não encontraram nenhuma madeira lá na Liscá, onde já tinha o Beit HaMikdash, que foi construído nessa época, e cada um que podia se levantou e se voluntariou a entregar madeiras, doar madeiras delas mesmo, essas famílias, para o Beit HaMikdash, o segundo Beit HaMikdash, para poder voltar a ter os sacrifícios. Então, essas famílias especiais passaram a doar as madeiras em cada época, ficou definido. Cada família, como está escrito no tratado em Tanit, foi definido cada família que entregava em cada época definida. A gente vai ver depois no final do tratado de Tanit quais eram os nomes de algumas famílias, em que datas, em que épocas. E eram dias de festa. Isso ia até o dia 15 de Av, porque é uma época de verão em Israel, em que ainda as madeiras podem ficar secas e não ter umidade, que levam a bichos que não podem ser oferecidos. As madeiras ficam impróprias para serem oferecidas no Beit HaMikdash. Então, até o dia 15 de Av, que ainda está com o sol alto, para poder secar as madeiras e torná-las próprias para poderem ser oferecidas para os korbanot do ano inteiro no Beit HaMikdash. Esses dias das doações das madeiras, dessas famílias especiais que eram definidas para sempre, para doarem as madeiras, eram dias de festa, tão fortes que não podia jejuar, não podia fazer elogia para pessoas falecidas, e não podia trabalhar, etc. Até mesmo o dia 9 de Av, que é um dia de jejum, era adiado se caía num dia que tinha a oferenda dessas madeiras, porque era tão grande que superava o jejum, como a gente falou que não podia jejuar nesses dias, nem mesmo Tisha B'Av. Porque levavam, uma explicação é que levavam junto com essas madeiras, possibilitava os korbanot que iam em cima delas. Mas então, deixar de fazer o jejum não seria por causa das madeiras. E não seria o suficiente para adiar o 9 de Av, porque qualquer sacrifício que tinha todos os dias, inclusive em Tisha B'Av, não impedia de ter Tisha B'Av. Então deveria ser não só por causa dos korbanot, que iam junto com as madeiras para serem queimadas no sacrifício no Beit HaMikdash, no Mizbeach, no altar, mas pelas próprias madeiras que eram especiais e tornavam um dia de festa, um Yom Tov, que inclusive anulava e adiava o dia de Tisha B'Av. Essa alegria tão grande que também era antecipada e incluía o momento do corte das árvores, antes mesmo da doação das madeiras, porque no corte das árvores já tinha o pensamento, a intenção, por que estavam sendo cortadas as árvores, para que fossem dedicadas as árvores, as madeiras, como lenha para fazer os korbanot, outros korbanot e o próprio korban haitzim, o próprio korban, sacrifício das próprias madeiras. Isso explica também a grande alegria que tem em 15 de Av, como tem no final do Tratado de Tanit de jejuns, porque, como é explicado, não tem dia mais feliz, como está no Tratado de Tanit, no final, o dia mais feliz do calendário judaico é 15 de Av e Yom Kippurim. Deixa eu entender que 15 de Av é mais ainda que Yom Kippurim. Porque, tá ligado, Yom Kippurim tem um versículo que fala Yom Hatunató, que é o dia do casamento, que a gente casou com Hashem em Yom Kippur, quando a gente recebeu de novo as tábuas, as segundas tábuas que o Moshe trouxe, e o Simchat Libó, que é o dia da alegria, que está ligado com a construção do Beit HaMikdash, que é o dia 15 de Av. Então, Yom Kippur, ligado com o recebimento da Torá, das novas Luchot HaBrit, as segundas tábuas, e o dia 15 de Av está ligado com a construção do Beit HaMikdash. Ora, mas o que tem de relação entre o dia 15 de Av e o Beit HaMikdash? Será que é o corte das árvores, que as árvores são usadas para queimar no altar do Beit HaMikdash? É uma mitzvah grande. Oferecer as lenhas, que vão servir como combustível, entre aspas, para poder ter a atividade principal, diária, do Beit HaMikdash, que é os sacrifícios,
as oferendas das pessoas para ter o seu perdão no altar, no Mizbeach do Beit HaMikdash. Mas é só um meio, como a gente falou. Justificaria ser maior que todas as festas, 15 de Av, porque está ligado com o Beit HaMikdash através das árvores que viravam lenhas e madeira para poder queimar e oferecer no altar. A gente vai entender, e já chegando perto da conclusão, através do comentário do Ramban Nachmanides, justamente no livro Vaikra, no capítulo 1, versículo 9, que fala, Vaistrof Baesh Akarov Akerev Akelayot, a pessoa queimava no fogo do Korban as partes internas, os intestinos, tudo que tinha dentro do animal, que era comparado ou no lugar das mãos das pessoas, dos pés das pessoas que faziam esse sacrifício, e se jogava o sangue do animal sobre o altar, no lugar do sangue da própria pessoa, da alma da pessoa, o sangue é a alma da pessoa, para que a pessoa pensasse no que ela fez de errado e que Hashem, que através desse pecado, esse erro para Hashem, contra Hashem, com o corpo da pessoa que fez o erro e com a alma da pessoa que se entregou para fazer uma coisa errada, e que era o certo que a própria pessoa jorrasse o seu sangue e queimasse o seu corpo, Deus me livre, no altar para poder perdoar pela mancha e o erro que foi feito. Mas pela bondade de Hashem, ele pegou em troca do temurá, como está escrito aqui, em troca da pessoa e do sangue da pessoa e da alma da pessoa, um korban, que esse sangue no lugar do sangue, essa alma no lugar da alma. Os órgãos, etc. e tal, no lugar da pessoa. Então a gente vê aqui que o objetivo do korban é que a própria pessoa se aproxime, vamos falar não de se entregar à vida, mas entregar toda a sua essência para se aproximar para Hashem, a pessoa se dedicar, né, com essa beleza total para Hashem. Então, teve, como está escrito no Ramban, uma troca material, esse animal no lugar da pessoa, esse órgão no lugar do órgão da pessoa, o sangue no lugar do sangue da pessoa, mas espiritualmente precisa acontecer essa aproximação com Hashem. E o que representa essa aproximação espiritual que tem no sacrifício, no korban, na oferenda que a gente faz para Hashem até hoje, que está ligado com a construção do Beit HaMikdash, que está ligado com o altar, com essa mesa que a gente se oferece para Hashem, é a gente se entregar como as madeiras eram entregues para o Beit HaMikdash. E aí tem uma dica, porque todos os sacrifícios queimavam junto com as madeiras. Porque as madeiras é o que integrava todos os sacrifícios. Cada sacrifício tinha leis específicas. Se era Olá, se era Shlamim, se era Hatat, se era Asham, cada um dos sacrifícios perdoava e consertava um erro. Né? Assim como quando a pessoa vai, mal comparando, num médico, né, se tem uma doença aqui ou ali, etc., um tratamento diferente, uma especialidade diferente, né, dentro, né, do tipo de especialidade e dentro também da clínica ligada a cada uma das especialidades. Para cada sacrifício tinha leis especiais, cada parte que precisava consertar. Então, mesmo aparelhos, etc. e tal, que você leva para um conserto, tem que entender aonde é que é. É na parte de hardware, no software, onde é que está o problema. E tinha um conserto geral, que era a base que trava em todos os sacrifícios, que era a madeira. Por exemplo, no Korban Minchá não tinha sangue, então não perdoava a parte ligada ao sangue. Não tinha as entranhas, por exemplo. Mas em cada sacrifício, em cada aproximação de Hashem, a própria pessoa que está se aproximando, ela está levando o aparelho ou a parte do corpo que está precisando consertar, mas ela está indo completamente, ela vai sempre. E a madeira cumpre esse papel. Isso é a grandeza da madeira, é o que a gente tem que trazer para a gente continuar fazendo.
que Adam Esasdeh, como está explicado em Parashat Shoftim, fala isso no próprio Humash, que a pessoa é a árvore do campo. A árvore é integral, não é só um galho, não é só uma folha, não é só uma parte da pessoa, é ela toda. E justamente no vegetal que expressa a parte íntima da alma, porque a árvore está sempre, que é o vegetal, sempre ligado à sua raiz, à sua fonte de vitalidade. Por isso, leva essa alegria especial no sacrifício da lenha, da madeira, que está ligado com a árvore, que é o vegetal, que está sempre crescendo e está sempre ligado com a nossa raiz, que é a própria pessoa. Por isso que é essa maior festa, porque não é só um detalhe isolado, que é isso que está consertando. A gente está fazendo um check-up geral, um make-up geral, uma reforma geral. A gente está se tornando novo, limpo, sem nenhuma mancha, totalmente aproximado de Hashem. Não é só uma parte que está dedicada para Hashem, é a entrega total. Essa beleza que põe a mesa, porque ela é o resumo, o geral, a essência que é inseparável, essa entrega total. Isso expressa no meio que possibilita todos os demais, porque a madeira que está por baixo, mas que ela está sempre constante. E ela não gera um aroma especial de prazer para Hashem, porque ela é essencial, ela está acima disso. É o nível mais elevado, ainda no corte das árvores, porque é a preparação para que o meio, o material que possibilita os sacrifícios, as aproximações aconteçam. Quando ainda não foram nem oferecidas para o Beit HaMikdash. Como está explicado, que Besrimbo, no dia 20 de Av, que quem era a família? Bnei Pechat, Moav, Ben Yehudá, e tinha Besrim Belul, também tinha, depois ainda, em 20 de Elul, que teriam que ter cortado já no máximo só até o dia 15 de Av. Depois eram inválidos para a oferenda, porque podiam trazer bichos. Mas a pessoa se entregava completamente, sem pensar em si mesma, no nível de Errad, de Erridá, que está ligado também com o nível de Yom Kippur, que é totalmente integrado, único, junto com Hashem. Terminando, que tem alguns níveis de tipos de pessoas que se entregavam, que tinha Yafifiot, que eram as bonitas, que falavam algumas frases. Aqueles que eram meio Hassot falavam outras frases. E tinha as Mechorot, que não eram muito bonitas, para não dizer o contrário, que falavam outras... O que elas falavam? No finalzinho de Tanit. E cada um falava um tipo de coisa diferente. Então, resumindo, é que as lindas... Então, a gente falou, tem as lindas, as bem relacionadas e as feias, as não bonitas. Então, as lindas falavam as madeiras, não ligadas com a madeira oferecida separadamente, que ela tem uma beleza por si só. As bem relacionadas são as madeiras da fogueira, que iam embaixo para queimar o que ia em cima. E as não bonitas estão ligadas com a essência, que são as madeiras no momento do corte. Elas não estão nem ainda queimando as outras oferendas, nem são as próprias oferendas, estão queimando em cima das madeiras. Nelas se sente a essência. Concluindo, isso é o que vai trazer agora, se Deus quiser, Mashiach, o Beit HaMikdash, a construção. A gente vai voltar a ter essas oferendas, e a principal oferenda dentro de todas é ligado com as madeiras, que elas possibilitam, que elas são entrega total, que elas queimam completamente dentro do Mizbeach e fazem com que todas as outras oferendas sejam oferecidas no Beit HaMikdash, que a gente possa já estar totalmente ligado com a Hashem agora, com Mashiach, now. Tudo bom para todos nós, boas notícias, Shabbat Shalom.